Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando o primeiro bloco de notícias na manhã desta quarta-feira, 25 de setembro. E começamos com as capas dos principais jornais do país, inclusive do jornal cearense O Povo. E a gente inicia mostrando para você a capa da Folha de São Paulo. Veja, a manchete principal, e é a manchete de hoje de vários, da maioria dos jornais do Brasil, é dizendo que os brasileiros gastam 21 milhões, aliás, bilhões, 21 bilhões com apostas online. Isso somente as pagas via Pix. Isso foi o montante do mês de agosto. Banco Central, a informação é do Banco Central, liga inadimplência da baixa renda a Betis, que é essas empresas de apostas online. O Banco Central também identificou os beneficiários do Bolsa Família gastaram desses 21 bilhões, 3 bilhões em apostas vieram dos beneficiários do Bolsa Família. Diz o seguinte, a chamada de capa da Folha. Os brasileiros gastaram ao menos 21,1 bilhões de reais em apostas online, as chamadas bets, em agosto. Os dados são do Banco Central e correspondem apenas às transferências de dinheiro por meio do Pix. Assim, as cifras podem ser ainda mais elevadas. Cerca de 24 milhões de pessoas físicas fizeram transferências a apostas. Pesquisadores apontam epidemia de dependência dos jogos. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, diz que leve piora na inadimplência na baixa renda pode estar ligada às bets. O relatório mostra que 5 milhões dos 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família pagaram 3 bilhões de reais a apostas em um mês, significando 20% dos 14,1 bilhões de reais repassados no programa mensalmente pelo governo federal. Na mediana, o valor gasto por pessoa foi de R$ 100. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo foi ao STF contra a regulamentação das bets. Isso só com as bets, as apostas, sem falar Mega Sena, Loto Fácil e outras apostas legalizadas e patrocinadas via governo. Esses 21 bilhões de reais é só transferência via Pix para as bets, que é esses jogos tigrinho, esses jogos de empresas de apostas online. Equilíbrio. País tem problemas com educação positiva. Negativos. Mães apontam efeitos negativos de método e especialistas reforçam que técnica é diferente de uma educação permissiva. Em ata, o Copom adota mais duro sobre contas públicas e política fiscal. A ata da reunião do Comitê de Política Monetária, em que a Selic foi elevada a 7,75%, trouxe uma avaliação mais dura sobre a trajetória das contas públicas brasileiras. Para o colegiado, a política fiscal do governo Lula
é expansionista e a percepção da credibilidade do arcabouço afeta projeções de inflação. Depois de agressão, candidatos querem mudança em debates em São Paulo. Os candidatos a prefeito de São Paulo reagiram ao soco dado por Nanuel Medina, assessor do candidato Pablo Marçal. Ele deu um soco em Duda Lima, que é o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, no debate do Grupo Flow, e a candidata Tabata Amaral, do PSB, quer Marçal fora dos debates. E Nunes quer maior segurança nos eventos, para que não haja agressões físicas. Na área de mercado, de economia, a chamada de capa da Folha de São Paulo de hoje diz: país bate recorde de servidores públicos, com 12 milhões e 700 mil servidores estão hoje lotados nas 3 esferas de governo: municipal, federal e estadual. Itaú devolve ações da Eldorado Celulose e caso registra renúncias de árbitros. A foto de destaque da capa da Folha de São Paulo é de um tamanduá bandeira. E diz o seguinte, a legenda: unidade no interior de São Paulo atende número inédito de animais silvestres feridos em queimadas. Tamanduá bandeira, batizado de Esperança, resgatado em meio a incêndio florestal. Animal está entre os que chegaram para reabilitação na cidade de Ribeirão Preto. Meio ambiente. Maioria dos incêndios no país tem origem humana. Israel prepara ofensiva terrestre no sul do Líbano contra o Hezbollah. As forças de defesa israelenses mobilizam ofensiva terrestre contra o Hezbollah no sul do Líbano, onde esperam uma luta mais feroz do que a de Gaza, relata Igor em Jerusalém. A operação acontecerá se a campanha por ar não der certo, através dos aviões, não der certo. Desde que o Hamas atacou Israel, o Hezbollah ampliou ações na fronteira, obrigando a retirada de 60 mil pessoas. Não terceirizo obrigações por seca, diz Lula em discurso na ONU, Organização das Nações Unidas. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a foto principal, como vocês podem ver, é sobre a guerra lá no sul do Líbano. Bombardeio israelense na cidade de Golberi, subúrbio no sul de Beirute, atingiu um prédio e arrasou veículos. Milhares fugiram do sul do país e ainda estão fugindo. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, guerras dominam discursos que a ONU é incapaz de garantir a paz. Conflitos em Gaza, Líbano e na Ucrânia monopolizaram o primeiro dia de discursos da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Na fala dos líderes mundiais, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, predominaram críticas à paralisia da instituição. Trem para Nova York. E esse trem não é uma locomotiva,
dizendo que a comitiva de Lula para os Estados Unidos tem mais de 100 pessoas. E sobre a participação de Lula na ONU, um dos editoriais do Estadão de hoje diz: um santo de pau oco na ONU. A manchete do jornal, da edição de hoje, é também sobre as apostas online. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais via Pix em casas de apostas. Transferência via Pix. O dado referente ao mês de agosto consta de nota técnica do Banco Central. O gasto médio por apostador foi de R$ 100. Nota técnica do Banco Central sobre o mercado de apostas apostas online no Brasil. Aponta que, em agosto, 5 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família enviaram 3 bilhões de reais às empresas de apostas e mandaram via Pix. Entre esses apostadores, 70% são chefes de família, ou seja, são os que de fato recebem o Bolsa Família de R$ 690 em média por mês. O Banco Central utilizou para a pesquisa o núcleo de cadastrados de dezembro de 2023, dentre os quais 17% fizeram apostas. Abre aspas. Esses resultados estão em linha com outros levantamentos que apontam as famílias de baixa renda como as mais prejudicadas pela atividade das apostas esportivas, afirmou o Banco Central em nota técnica. Em agosto, os brasileiros transferiram somente por via Pix 21 bilhões de reais para as empresas de jogos de azar e apostas, enquanto as loterias tradicionais da Caixa Econômica Federal, como eu falei, Lotofácil, Mega Sena e outras, arrecadaram 1,9 bilhão. Via Pix, 21 bilhões no total, e via Caixa Econômica Federal, aí é de todo jeito que paga, em espécie, no cartão de crédito, no cartão de débito, 1,9 bilhão, não chegou ainda nem a 2 bilhões de reais. Sobre uma matéria correlata sobre esse assunto, dizendo que o desembargador, lá de Pernambuco, revoga ordem de prisão contra o cantor Gustavo Lima, apontado como suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro de jogos. Artista não chegou a ser detido. Política monetária, chamada de capa num caderno Economia e Negócios. Banco Central cobra transparência na política fiscal e alerta para juros. Ata do Copom diz que política expansionista do governo pressiona a inflação e reforçou que o colegiado subirá a Selic caso seja preciso. 10,75% é a atual taxa de juros do país. Ela subiu 0,25 ponto na última reunião do Copom. Eleições em São Paulo. Candidatos mantêm ida a debates em São Paulo, apesar da nova agressão. A primeira foi a cadeirada de Datena
em Pablo Marçal. E agora, um cinegrafista, assessor de Pablo Marçal, deu um murro no Duda Lima, que é o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes, e chegou a baixar o hospital porque feriu, rasgou o supercílio. Após segundo episódio de violência, principais candidatos confirmaram presença em debates previstos até quinta-feira, dia 3 de outubro, quando se encerram as propagandas no rádio e na televisão. No caderno Literatura, a chamada de destaque de capa é sobre um livro que está sendo lançado lá em São Paulo, O Maníaco do Parque e Sua Sombria História. O escritor e jornalista Ulisses Campbell lança o livro Francisco de Assis, Perfil do Homem Condenado a 268 anos de prisão. Conhecido Francisco de Assis, conhecido como o Maníaco do Parque. Planos de saúde. Juiz bloqueia conta de suspeito de fraudes em reembolsos. Tecnologia. Onde no mundo ainda são usados esses aparelhozinhos de comunicação chamado pagers? Copa Sul-Americana. Em casa, Corinthians faz 3-0 no Fortaleza, foi ontem à noite, e está na semifinal. Tributo estadual. Governo de São Paulo lança programa de negociação de dívidas do IPVA. Iniciativa oferece 100% de desconto em taxas e multas, além de parcelamento dos débitos em até 60 vezes. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. E a primeira chamada da capa diz: ciência ajuda a explicar por que a estação primavera virou sinônimo de renascimento pessoal. A manchete de O Globo também é sobre as bets. O tamanho das bets. Brasileiros gastam 20 bilhões de reais por mês em apostas e jogos online. Pelo menos foi esse o número registrado no mês de agosto. Estudo do Banco Central leva em conta só depósitos via Pix e revela que 24 milhões de pessoas jogaram neste ano. Os beneficiários do Bolsa Família transferiram, desses 21 bilhões, transferiram 3 bilhões apenas no mês de agosto. Desembargador revoga a ordem de prisão contra o cantor Gustavo Lima. O astro do sertanejo, que viajou para Miami antes de ter a prisão decretada, é investigado sob suspeita de integrar esquema de lavagem usando sites de apostas e jogos. Banco Central alerta sobre gastos expansionistas do governo federal e defende política fiscal crível, acreditável, crível ou acreditável. A ata da reunião do Copom, que subiu juros, divulgada ontem, expõe preocupação com o equilíbrio das contas públicas e realça necessidade de política fiscal transparente. A falta de destaque também é a situação lá do Líbano, as pessoas fugindo. Quem pode já fugiu de carro, de automóvel. E quem não pode, olha aqui nas portas das agências para pegar ônibus ou trem, esperando também sair daquela zona de conflito. Que diz o seguinte: escalada de ataques leva à fuga em massa. Bombardeios de Israel já causaram a morte de 569 pessoas e deflagraram uma retirada no Líbano. Mais de 16 mil
fugiram de casa, muitos buscando a fronteira com a Síria, como está aqui na foto. Chefe militar israelense prometeu não dar descanso ao Hezbollah, que fica escondido nesta área no sul do Líbano. E o Israel está mandando bomba. E bomba não escolhe alvo. Onde explode, mata quem estiver no entorno, quem estiver por perto. Biden, lá ontem na ONU, presidente dos Estados Unidos, cobra nas Nações Unidas cessar-fogo no Oriente Médio. Em sua última fala na ONU como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden pediu o fim dos confrontos em Gaza e no Líbano. O presidente Lula, no seu discurso, disse: o direito de defesa virou direito de vingança. Na Assembleia Geral, o brasileiro criticou a escalada de conflitos e defendeu o combate à fome e mais verbas para o meio ambiente. Eleições 2024. Candidatos condenam seguidas provocações de Pablo Marçal e apelam à polícia por disputa pacífica na capital paulista. A agressão de cinegrafista da equipe de Pablo Marçal a marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes durante debate gerou uma onda de repúdio. A vítima, Duda Lima, entrou com pedido de medida protetiva contra o agressor, que está sendo analisado pela Justiça. Violência na política ofende a democracia, disse ontem a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E nesta entrevista e nesta fala dela, a ministra pediu providências à Polícia Federal. Pesquisa de opinião. O Instituto Quest reafirma tríplice empate na corrida paulistana. Pesquisa divulgada ontem. O candidato Boulos, Guilherme Boulos do PSOL, admite negociar com o grupo do Centrão, que é um grupo de parlamentares conservador, e busca igualar Nunes e Marçal. Ele concedeu ontem, ele foi sabatinado ontem pelo jornal o Globo, pelo jornal Valor Econômico e pela rádio CBN. Na oportunidade, o candidato pissolista critica Nunes e Marçal, bolsonaristas, cada um ao seu modo, sobre a dificuldade de crescer nas pesquisas entre o eleitorado mais pobre. Boulos crê que a periferia define voto em cima da hora, na boca da urna, como se diz, admitindo que não terá base majoritária na Câmara. Ele prevê compor com siglas ligadas ao Centrão. Veto a celular nas escolas, como quer o MEC, já existe em 20 estados, mas a aplicação ainda é desafio, diz o Globo. Apesar de 20 estados já terem em vigor leis que restringem celular nas escolas, apenas 12% das instituições de ensino de fato implementaram a medida. Resistência de alunos e dos pais está entre alguns dos obstáculos. Libertadores, futebol. Botafogo e Fluminense jogam pelo sonho de vaga na semifinal. Tricolor pode empatar com o Atlético de Minas Gerais após ganhar na ida. O alvinegro precisa vencer o São Paulo. Empate leva para os pênaltis. Uma arte Rio aberta ao Brasil. A área de cultura e entretenimento, contemplando, além do circuito local,
como nas obras da Galeria Anitta, mais artistas de outras regiões do país. A Feira da Arte inaugura hoje, na Marina da Glória, sua 14ª edição. No bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, 70% dos roubos são feitos por motociclistas. Após disparada de índices criminais no bairro, moradores relatam medo de sair e Polícia Militar anuncia medidas. Vamos agora para a capa do jornal O Povo, o jornal cearense O Povo. E a primeira chamada do alto da capa é sobre ontem a Prefeitura Municipal de Fortaleza, já no final da tarde, começo da noite, anunciou as atrações artísticas para o grande show de passagem do ano aqui na Orla Marítima de Fortaleza. O Réveillon de Fortaleza terá Marisa Monte, Matuê e Pedro Sampaio, entre outros artistas. Mas a manchete de capa é sobre as eleições municipais no Ceará. Facções criminosas cobrariam até R$60 mil para liberar campanhas nos bairros em Sobral. Sobral é uma cidade aqui da zona norte do estado, terra da família Ferreira Gomes. E hoje, quem está sendo os dois candidatos a prefeito de lá, pela situação, é Isolda Sela, filiada ao PSB, e pela oposição é Oscar Rodrigues, ele que é do União Brasil. Isolda Sela é ex-governadora do estado do Ceará e Oscar Rodrigues é atual deputado estadual e candidato a prefeito naquela cidade. Pertinho ali de Sobral, também ali no Vale do Acaraú, no Vale do Rio Acaraú, tem outro problema, além de Sobral. É lá em Jijoca de Jericoacoara, onde fica o Parque Nacional, de Jericoacoara. Lá, a Justiça suspende por 2 dias a realização de comícios. Por quê? Também por conta de ameaças das facções criminosas. A foto principal da capa do jornal Povo, jornal cearense O Povo, é sobre o jogo de ontem, Fortaleza e Corinthians. Tem aqui um jogador do Fortaleza ao chão e o jogador do Corinthians comemorando a vitória. Fortaleza perde por 3-0 para o Corinthians e está eliminado da Copa Sul-Americana. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre energias renováveis. Porto do Pecém, hidrogênio verde e ferrovia, os motores da abertura da indústria cearense para o mundo. Isso foi dito pelo presidente da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o Ricardo Cavalcante, ontem numa entrevista coletiva. No caderno de economia, a chamada de capa do Jornal Povo é sobre o assunto que é manchete de quase todos os jornais do país. Beneficiários do Bolsa Família transferiram 3 bilhões de reais via Pix para as empresas de apostas online. Na página de cidades, a matéria chamada de capa é dizendo que o MEC prevê criar pé de meia para o programa Pé de Meia para professores em formação. E também na área de economia, exportações cearenses de algodão avançam 30% a mais em 2024. Vamos para Brasília, Distrito Federal. Correio Brasiliense
também traz como sua manchete principal, dizendo que, sem controle, apostas em bets viram ameaça social. Procurador afirma que o Brasil vive uma avalanche de sites e apps, os aplicativos de apostas, e pessoas humildes são as mais afetadas. Banco Central identifica até beneficiários do programa Bolsa Família gastando dinheiro nesses jogos. E como a gente já disse, dos 21 bilhões de reais transferidos via Pix para as empresas, 3 bi vieram de Pix, vieram de celulares de beneficiários do programa Bolsa Família. E nessa entrevista do Correio Brasiliense, o jornal ouviu o presidente da Associação Nacional dos Procuradores, ANAP, Vicente Braga. Ele reforça as avaliações de que o Brasil vive uma epidemia de apostas. Ele deu a entrevista ao CB, Correio Brasiliense, Poder. Pedido de prisão de Gustavo Lima é revogado. Investigado numa operação sobre ilegalidades em sites de jogos online, o cantor Gustavo Lima teve a prisão preventiva revogada ontem pelo desembargador Eduardo Guilhode Maranhão, da Justiça de Pernambuco. O magistrado atendeu a pedido dos advogados de defesa do cantor sertanejo, que alegam falta de provas e fundamentação para a detenção e para medidas como suspensão do passaporte de Gustavo Lima. Em Miami, nos Estados Unidos, o artista se manifestou pelas redes sociais. Ele alega não ter negócios com as empresas investigadas e que o contrato é apenas para uso de imagem. Imagem, fala, e ele influenciando, pedindo para que os fãs dele façam apostas, porque é bom, porque a pessoa fica mais rica, ganha mais dinheiro. Não é só a imagem que ele usa para incentivar as apostas online. Também presa pela operação, a influencer Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange, foram libertadas ontem. Outra chamada de capa do Correio Brasiliense. Israel e Hezbollah escalam guerra. Forças israelenses bombardearam pelo segundo dia consecutivo o sul do Líbano. A aviação matou o chefe da unidade de mísseis e foguetes da milícia xiita libanesa, que disparou 300 foguetes. Moradores da região em conflito relataram drama ao Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense fez um debate sobre saúde mental que desafia o país. Em evento organizado pelo veículo, especialistas reconhecem que o governo tem aumentado os investimentos na área, mas advertem que é preciso aprofundar as discussões e intervenções voltadas para dilemas da atualidade. Uso excessivo de telas, ecoansiedade, dependência em apostas online, racismo e endividamento estão entre os temas que, segundo eles, merecem mais atenção e fizeram parte dos painéis. E oportuno esse debate porque nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é um programa dedicado para a conscientização, para a prevenção dos suicídios. TSE, Tribunal Superior Eleitoral,
cobra ação contra violência eleitoral. A ministra Carmen Lúcia se manifestou diante dos recentes episódios de ataques físicos entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Segundo a ministra, os casos de violência no ambiente da política ofendem toda a sociedade e a democracia. Também tem uma matéria hoje, na edição de hoje do Correio Brasiliense, uma matéria falando sobre a grilagem no Distrito Federal. Grilagem é o termo que se dá a invasões de terras. A pessoa chega lá, invade a terra, acha que não tem dono e vai construindo e vai fazendo sem se importar com os proprietários daquele terreno ou daquela terra. Fórum discute ocupação ilegal de terras no Distrito Federal. E por último, é chamada de capa do Valor Econômico, ideias para o município de Planaltina, que é uma cidade do Goiás. E a sabatina de ontem, o Correio Brasiliense e a TV Brasília ouviu as propostas de Eva Márcia, do PT, e Ingrid Matias, que é do Podemos, para a Prefeitura de Planaltina. Sindmédico tem conta bloqueada. A Justiça determinou o bloqueio de 3,6 milhões de reais dos sindicatos dos médicos do Distrito Federal, por continuidade de greve considerada abusiva pela Justiça. Agora vamos para a capa do Valor Econômico, jornal do grupo O Globo. Primeira chamada de capa diz: combustíveis fósseis. É fantasia achar que o mundo vai eliminar o petróleo e o gás, diz o secretário-geral da OPEP. Betis, apostas online. Brasileiros gastam até 21 bilhões de reais por mês com apostas, isso somente via Pix, fora dinheiro em espécie, cartão de débito, cartão de crédito. Cadastrados no Bolsa Família, jogaram somente no mês de agosto 3 bilhões de reais com esses tipos de jogos. Área internacional, Líbano. Israel anuncia a morte de um dos líderes do Hezbollah. Ataques já causaram ao menos 558 mortes. A manchete do Valor Econômico é sobre a ata da reunião do Copom, que foi divulgada ontem. O Copom adota tom duro na ata e reforça a expectativa de alta mais forte do juro na próxima reunião. O comitê destaca estimativas de inflação e índices de preço acima da meta e ressalta impulso fiscal para demanda. O Comitê de Política Monetária, Copom, adotou um tom duro na ata da reunião da semana passada, traçando um cenário marcado por expectativas de inflação desancoradas, índices de preços correntes superiores à meta fiscal e um crescimento da economia acima de sua capacidade. Embora sem indicar os próximos passos para os juros, o documento divulgado ontem reforçou a avaliação no mercado de que o Banco Central vai acelerar o ritmo de alta da Selic de 0,25 para 0,5 ponto percentual no próximo encontro. Na ONU, Lula destaca crise climática e defende reforma da instituição da Organização das Nações Unidas. E ele aqui, cumprimentando
o secretário-geral da ONU, que atualmente é o português Antônio Guterres. Carros elétricos influenciam o eleitor nos Estados Unidos, é outra chamada de capa do Valor Econômico. Ainda na área internacional, China anuncia pacote para reanimar a economia do país. Na ONU, Lula aplica vacinas, entre aspas, e avança em proposta de reforma ambiental. A empresa Arauco vai investir 25 bilhões de reais em fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul. Eleições em São Paulo, Instituto Quest traz Nunes, Boulos e Marçal em empate técnico na disputa pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Foram essas as manchetes das capas dos principais jornais do país. As manchetes dos dois editoriais de hoje da Folha de São Paulo, Edson, o primeiro diz o seguinte: diplomacia precisa se concentrar na crise do clima. Discurso de Lula na ONU, Organização das Nações Unidas, ontem em Nova York, equilibrado a não ser pela omissão do descalabro na Venezuela, indica um caminho proveitoso a seguir, com menos atenção à agenda ideológica derrotada e atrasada de Celso Amorim. Segundo editorial, o candidato Pablo Marçal só oferece arruaça ao eleitor da capital de São Paulo. Desnorteado, desde que pesquisas mostraram a disparada de sua taxa de rejeição, candidato do PRTB protagoniza mais um episódio de violência que avilta a maior série de debates do pleito paulistano. Nas páginas de política, primeira matéria é dizendo sobre a última pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes tenta superar tumultos de Marçal e campanha de Boulos surfa em briga de rivais. E continua o empate tríplice entre os três candidatos: Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Pablo Marçal, do PRTB. Dos três, dois vão para o segundo turno de votação. O primeiro turno é dia 6 de outubro e o segundo turno no dia 27 de outubro. Ainda sobre as eleições em São Paulo, Tabata Amaral quer Marçal fora de debates e Ricardo Nunes defende reforço na segurança. A ministra Carmen Lúcia cita violência em campanhas e aciona a Polícia Federal e Justiça após caso de agressões em eventos eleitorais. Marqueteiro de Ricardo Nunes, o Duda Lima, leva soco e agressor afirma ter sido empurrado. Soco de assessor de Pablo Marçal expõe contradição do candidato do PRTB em agressões nos debates. Nunes, Boulos e Marçal mantêm empate técnico na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo, diz o Instituto de Pesquisa Quest. Esse agressor, assessor de Pablo Marçal, agressor do marqueteiro Duda Lima, produz, o nome dele é Nauel, produz vídeos para
o patrão dele, o ex-coach, e recebeu R$230 mil da sua campanha. Esse que bateu e cortou o supercílio do Duda Lima. Agora, eleições no Rio de Janeiro. Pulverização de candidatos não dá resultado. E Ramagem, Alexandre Ramagem, que é candidato a prefeito pelo Partido Liberal, tenta sozinho desidratar o concorrente Eduardo Paes, que é o atual prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição. Candidatos a vereador de São Paulo divergem sobre papel da mulher e creches. O Partido Novo tenta repetir em Santa Catarina única vitória no país em meio a embate com o PT e com o PL, Partido Liberal. Regiões Nordeste e Norte elegeram mais prefeitas mulheres em 2 décadas. Gonê, que é o Procurador-Geral da República, pede ao ministro Alexandre de Moraes investigação da Polícia Federal sobre o uso extremado do X, o antigo Twitter. Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, pede a Lula um gesto de apoio ao deputado Hugo Mota na sucessão para a presidência da Câmara dos Deputados, cuja eleição está marcada para fevereiro do próximo ano. Parlamentares não descartam a possibilidade de nova candidatura com nome de terceira via surgir na disputa pelo comando da casa. Caderno de Economia, da Folha de São Paulo de hoje. Beneficiários do Bolsa Família gastam 3 bilhões de reais em apostas online em apenas um mês, o mês de agosto, com as chamadas bets. Pix para sites sobe 200% e calote da baixa renda avança, afirma Campos Neto, que é presidente do Banco Central Brasileiro. Copom, Conselho Monetário, adota tom mais duro em ata e diz monitorar política fiscal com atenção. China lança pacote para incentivar a economia mais agressivo desde a pandemia. Crise hídrica não nos preocupa ao chegar à Sabesp, diz o diretor executivo da empresa Equatorial, que hoje administra a empresa de saneamento de São Paulo, que foi privatizada. O Banco Itaú devolve ações da Eldorado Celulose e caso tem renúncias de árbitros. Antecipação de recursos da Eletrobras para aliviar a conta quase deu prejuízo a clientes. Leilão da Ferrogrão pode sair em 2025, afirma diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Brasil bate recorde de servidores com 12,7 milhões de profissionais de servidores públicos nas 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Proprietários já podem atualizar valor de imóvel com imposto de renda menor. Mercado Livre anuncia expansão de centros logísticos. Caderno Mundo, páginas internacionais. Lula diz que não terceiriza responsabilidade por queimadas e critica Elon Musk em discurso na ONU. Petista cobra lição de casa ambiental
que ele mesmo não fez no Brasil. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, se despede da ONU, dizendo que há coisas mais importantes que o poder. Ele, que encerra o seu mandato este ano, a eleição para a presidência dos Estados Unidos está marcada para o dia 5 de novembro e desta eleição deverá sair o candidato vitorioso, ou Donald Trump, do Partido Republicano, ou Kamala Harris, do Partido Democrata. Israel já prepara ofensiva terrestre contra o Hezbollah no sul do Líbano. Tel Aviv mata comandante da força de mísseis de grupo xiita Hezbollah. Paciência com o Hezbollah se esgotou, afirma porta-voz das forças de defesa de Israel. Deslocados devido aos bombardeios, libaneses se enchem de tristeza. Páginas de Brasil, caderno cotidiano da Folha de São Paulo. Justiça de Pernambuco revoga a ordem de prisão do cantor Gustavo Lima em caso das apostas online. Empresário, cantor fez fortuna com shows bancados por prefeituras municipais. Deolane Bezerra deixa presídio em Pernambuco. A mãe dela também é solta. Caiado diz que casal investigado não estava em avião de sertanejo. Morte de São Paulino pela Polícia Militar completa um ano sem solução. Justiça de São Paulo condena sequestradores de Marcelinho Carioca a mais de 20 anos de prisão. População deve diminuir mais de 15% em 3 estados até 2070, indica projeção do IBGE. Rio Grande do Sul, Alagoas e Rio de Janeiro tendem a perder mais habitantes em proporção, segundo a previsão. Estimativa aponta Roraima, Mato Grosso e Santa Catarina com maiores aumentos populacionais. Estudantes voltam às aulas na UERJ após desocupação tumultuada na universidade. Cidade de São Paulo tem um dia mais quente do ano em 7ª onda de calor. A máxima alcançou ontem 35,1% na capital paulista, superando marca registrada no verão. Já em Brasília, a temperatura foi mais alta, foi 35,6 graus Celsius. Eu disse por cento, errado. Máxima em São Paulo alcançou 35,1 graus Celsius e em Brasília 35,6 graus Celsius. Animais feridos em incêndios chegam em proporção inédita para tratamento em São Paulo. Em ondas de calor, Paraisópolis fica até 9 graus Celsius mais quente que o bairro do Morumbi. Maioria absoluta de incêndios que atingem o Brasil tem origem humana. Peixes limpadores podem se checar no espelho antes de entrar em uma briga. Na área de esportes, governo encerra pagamento do Bolsa Pódio após Jogos de Paris e atletas protestam. Pesquisa mostra avanço de multiclubes que já investem em 270 times no mundo. E a capa do caderno Cultura da Folha de São Paulo, que é chamada de Ilustrada, Fio Maravilha, criador do Mr.
Wonderful, grife que aboliu a caretice do armário dos homens, Luiz de Freitas ganha biografia que narra as suas aventuras da miséria até o luxo. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, eu começo destacando a coluna do Estadão, que diz na sua nota principal: rejeição a comando de Marina Silva deixa Planalto missão de tocar a autoridade climática. 2 semanas depois de prometer, mais uma vez, criar a autoridade climática, o presidente Lula falou na Assembleia da ONU sobre os desafios ambientais e cobrou outros países por ações. Dentro de casa, porém, precisa administrar problemas com a rejeição ao comando da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, se não quiser deixar virar cortina de fumaça o anúncio da criação desse órgão. Ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado estadual Carlos Mink, ele que é do PSB do Rio de Janeiro, avalia que a autoridade climática deve ficar atrelada à presidência da República. Abre aspas. Os outros ministérios não vão aceitar subordinação ao Ministério do Meio Ambiente. Que força que essa estrutura vai ter sobre ações na agricultura ou minas e energia, se é do mesmo status? Então, tem que ser realmente acima, avaliou o ex-ministro e o ex-deputado federal Carlos Mink. Continua a coluna sobre o assunto. Carlos Mink diz que essa é sua posição desde que integrou o governo de transição no final do ano de 2022. O tema foi amplamente discutido naquela época no grupo de transição, mas Marina já queria ter o controle desse órgão chamado Autoridade Climática. Agora é o mesmo ponto que trava a formatação do órgão na Casa Civil. Para o deputado federal Ricardo Salles, do Partido Novo, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, ele que disse que era no final de semana, aproveitar o final de semana, o feriadão, para passar a boiada, ele disse que o discurso de Lula na ONU e a promessa que se arrasta de criar a autoridade climática são só blá, 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 blá do governo federal. Outra nota da coluna do Estadão. A Confederação Israelita do Brasil reagiu ao discurso de Lula na ONU e classificou de desequilibrada a postura do governo em relação aos conflitos envolvendo Israel na faixa de Gaza. O petista afirmou que os palestinos estão sofrendo uma punição coletiva pelos atos do Hamas. O texto diz que Lula, o texto da Federação Israelita do Brasil, o texto diz que Lula esquece que as organizações terroristas foram responsáveis pelo início dos combates. Sucessão na capital paulista. Mais confusão nesta semana. Por quê? Como diz aqui a nota, a Câmara Municipal de São Paulo formou ontem a Comissão Especial de Vereadores que apreciará o pedido de cassação do prefeito Ricardo Nunes, ele que é candidato à reeleição pelo MDB. Como antecipou a coluna, fazem parte da comissão especial que vai analisar o pedido de cassação de Ricardo Nunes. São os vereadores Isaac Félix, do PL, Sidney Cruz, do MDB, partido do prefeito,
Atílio Francisco, do Republicanos, Ricardo Teixeira, do União Brasil, Coronel Salles, do PSD, e Silvia Ferraro, do PSOL, e Alessandro Guedes, do PT. O pedido de cassação de Ricardo Nunes, protocolado pela vereadora Elaine do Quilombo Periférico, filiado ao PSOL, diz que o prefeito descumpriu ordens judiciais sobre as ações na Cracolândia. Aliado de Ricardo Nunes, o presidente da Câmara, Milton Leite, afirma que seguiu o rito, mas não vê fundamento para avançar. Procurado, Ricardo Nunes não comentou. Quem libera, quem tem o poder de decisão de colocar alguma matéria em pauta é o presidente do parlamento. Seja ele Senado, seja ele Câmara Federal, seja ele Assembleia Legislativa nos estados, seja ele Câmara de Vereadores nos municípios. Se o presidente Milton Leite colocou à disposição, formou a comissão especial para analisar o pedido de cassação de Ricardo Nunes, ele tem algum interesse, porque ele podia segurar esse pedido que foi feito, protocolado pela vereadora Elaine do Quilombo Periférico do PSOL. Como tem muitos pedidos de impeachment dos ministros do STF que estão na mesa do senador Pacheco e ele não libera para tramitação. Ele que tem a prerrogativa de colocar ou não em tramitação. E o Milton Leite afirma só que seguiu o rito, mas não vê fundamento em avançar. Se ele não vê fundamento em avançar, por que ele liberou? Ele tem algum interesse nesta liberação. Vamos para os editoriais de hoje do Estadão. O primeiro, um santo do pau oco na ONU. O Brasil poderia ter legitimidade para influenciar rumos da ordem internacional, mas sem coerência não há credibilidade. Lula passa a lição de moral na ONU sem fazer a lição de casa no Brasil. Segundo editorial, quando a foto é boa, mas o filme é ruim. Ministério da Fazenda se queixa do tom das críticas à política fiscal, mas não se pode condenar quem esteja reticente quando, em meio à necessidade de congelamento de despesas, governo libera mais recursos. Nas páginas políticas do Estadão, a primeira matéria diz: mesmo com nova agressão, candidatos à Prefeitura de São Paulo prevêem ida aos debates. Estão programados 3 eventos até o dia 1º de outubro. Tabata pede avaliação de emissoras sobre os convites a Pablo Marçal. Diz o Ricardo Nunes, diz o marqueteiro Duda Lima de Ricardo Nunes, extrema violência pelas costas. Ele diz sobre a agressão que ele sofreu no último debate de um assessor do Pablo Marçal, que ele cortou o supercílio e a cara dele ficou toda ensanguentada. Foi preciso baixar ao hospital para fazer curativo. Contas anônimas mantém rede de cortes. Cortes hoje é chamado esses pequenos filmes na internet. Contas anônimas mantém rede de filmetes pró Pablo Marçal para monetizar, ganhar dinheiro.
Páginas internacionais do Estadão. Sem solução à vista, guerras dominam a Assembleia, os discursos na Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas. Lula leva mais de 100 pessoas em comitiva para Nova York. Avanço de Israel torna o futuro do Hezbollah incerto. Páginas de Brasil, é o Metrópole. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais via Pix em casas de apostas online. Alta de transferências foi de 200% desde janeiro, diz o presidente do Banco Central, Campos Neto, que divulgou essa pesquisa feita pelo banco. Justiça revoga a ordem de prisão preventiva contra o cantor Gustavo Lima. Foi um desembargador de Pernambuco. Polícia prende o segundo suspeito da morte de delegado e busca um terceiro. São Paulo lança programa para renegociar dívidas de IPVA. Juiz bloqueia 82 mil reais da conta de usuário de plano de saúde. Páginas de esportes. São Paulo quer se valer do fator casa contra o Botafogo para ir à semifinal. Brasileiros brilham, Real Madrid vence e se aproxima do Barcelona. Corinthians atropela o Fortaleza, ganha moral e parte para a semifinal na Copa Sul-Americana. Esse tubarão vive 400 anos e o DNA pode dizer por quê. Caderno de Economia e Negócios. Banco Central cobra transferência na política fiscal e alerta para juros mais altos. Para economistas, ata reforça previsão de maior aperto dos juros, diz o ministro Fernando Haddad sobre a taxa Selic. Não dá para antecipar o que o Banco Central fará. Governo da China lança pacote para tentar estimular a economia. Interessa ao país, ao Brasil, reduzir o desmate legal também. Para número 2 do Ministério do Meio Ambiente, não é justo culpar o agronegócio por queimadas. Inspiradas em receitas da avó, irmãs fazem shampoo em Barra. Sustentabilidade é requisito obrigatório no mundo da beleza. Franquia de bar especializado em tira-gosto de porco rendeu 60 milhões em 2023 para esta empresa. Meta de Araújo Neto, é o dono da empresa, é fechar 2024 com receita de 80 milhões. O paranaense José Araújo Neto iniciou sua trajetória no setor de bares e restaurantes de maneira inusitada. Em 2009, após uma briga que resultou no fim temporário de seu noivado, ele resolveu transformar sua vida pessoal e profissional. Com o dinheiro que havia reservado para casamento, Raul Araújo viu uma oportunidade de investir no empreendedorismo. Hoje ele é proprietário da franquia Porques, Porco e Chopp, especializada em petiscos de carne suína e cervejas artesanais, que alcançou o faturamento de 60 milhões em 2023. O paranaense abriu o Porques, a empresa dele, em 2017, em Belo Horizonte, e hoje tem 45 unidades em 11 estados.
O Plano Safra, cada vez mais verde, induzirá a novas práticas. Chefe de projetos da Fazenda, do Ministério da Fazenda, diz que o governo vai estimular o agro à economia de baixo carbono. Volta ao trabalho estimula lançamentos em São Paulo. Pagers sobrevivem na era dos smartphones, isso fora do Brasil. Por último, é aqui a capa do caderno Cultura e Comportamento. Biografia. Livro lembra vida de crimes do maníaco do parque. Após pesquisas sobre o serial killer e entrevista com 40 mulheres que sobreviveram aos ataques do criminoso, o escritor Ulisses Campbell lança o livro Francisco de Assis. A primeira matéria que nós temos é: Governo Federal decide retirar urgência da regulamentação da reforma tributária, do projeto da reforma tributária. Projeto de regulamentação passou a trancar a pauta do Senado desde segunda-feira. Como nós falamos aqui ontem, estava travando a pauta, tinha que ser votada. O governo retirou a urgência para que outras matérias, a pauta do Senado destravasse e outras matérias possam ser votadas durante a semana, até de novo voltar, quando tiver um consenso, voltar a esse projeto que regulamenta a reforma tributária. Na ONU, Lula defende assentos permanentes no Conselho de Segurança da instituição, e assentos permanentes para a América Latina e para a África. Gustavo Lima, mandado de prisão é revogado pelo desembargador Eduardo Maranhão, ele que é do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em 5 meses, economia com horário de verão pode chegar a 400 milhões de reais. O Detran inaugurou um novo posto aqui em Fortaleza, um posto de serviço no Gigamal. Gigamal é um shopping que fica na Messejana. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos teme uma nova tragédia no Líbano, diz o chefe do colegiado. A charge de hoje do Cleiton é sobre a revogação da prisão do cantor Gustavo Lima. Na coluna vertical, tem uma nota, a principal nota é dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará derruba vídeo em que Capitão Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza pela União Brasil, faz críticas ao seu concorrente André Fernandes, que é candidato a prefeito pelo Partido Liberal. Diz o seguinte: o juiz eleitoral Rogério Carvalho Mota, integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, derrubou ontem decisão da primeira instância e determinou a suspensão da veiculação de propaganda de Capitão Wagner, União Brasil, que acusava André Fernandes de envolvimento com pedofilia. Conforme a coluna noticiou, na segunda-feira, o juízo da 116ª zona eleitoral havia rejeitado derribar o vídeo, afirmando que ele criticava falas políticas. A tese, no entanto, foi revista pela segunda instância, que destaca que o vídeo pode induzir pessoas a acreditar que o impetrante, o André Fernandes, é uma pessoa má, que abusa de crianças. O caso diz respeito a uma peça da propaganda eleitoral de Capitão Wagner, que resgata embate ocorrido entre Fernandes e o humorista e apresentador de TV Danilo Gentili. E esse ocorrido
Esse bate-boca foi pelas redes sociais entre André Fernandes e Danilo Gentili. No meio do embate, Gentili chega a resgatar tweets antigos do candidato do PL para compará-lo a um vilão pedófilo de um de seus filmes. Tal uso, no entanto, foi considerado distorção da realidade pelo juiz do TRE. Ele destaca, o juiz, que André Fernandes possuía apenas 14 anos na época que ele gravou o vídeo. Abre aspas, decisão do juiz. Essa alegação gravíssima, destaco, revela distorção da realidade ao induzir a interpretação que as falas de um adolescente à época, o impetrante, seriam pedófilas, diz o juiz Rogério. O juiz reforça ainda urgência na retirada do vídeo, destacando que Fernandes, abre aspas, vem suportando graves efeitos da malsinada propaganda ofensiva, fecha aspas. A ação ainda aguarda julgamento de mérito no pleno do Tribunal Regional Eleitoral. E a foto de destaque da coluna é para, tá aqui a foto, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e a presidente do jornal, do Grupo Povo de Comunicação, Luciana Duma. Roberto Cláudio visita a sede do Grupo O Povo. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, ele que é o presidente municipal do PDT de Fortaleza, realizou visita institucional à sede do Grupo de Comunicação O Povo, na Avenida Aguanabi. Ele foi recebido pela jornalista Luciana Duma, presidente do Grupo O Povo de Comunicação. A reportagem de hoje do jornal é sobre a abertura da indústria cearense para o mundo e o papel exercido pelo Porto do Pecém. Cenário de dependência é desafiador e requer investimentos. Eleições 2024. Facções cobrariam até R$60 mil para permitir campanha em bairros de Sobral. Esse assunto é a manchete da capa do jornal de hoje. Dizendo também que a Justiça suspendeu por 2 dias os comícios lá em Jijoca de Jericoacoara, também por causa das ameaças das facções. Justiça suspende comício por 2 dias em Jijoca. Gratuidade no transporte intermunicipal no dia da eleição, aliás, nos dias da eleição, tanto no dia 1º e no dia 27, nos municípios onde há possibilidade de haver segundo turno. Ontem a Assembleia Legislativa aprovou essa gratuidade, é uma mensagem do governo do estado, para o transporte intermunicipal entre os municípios. Nesse dia, no dia 6, na maioria dos municípios, no dia 6 de outubro, o eleitor não vai pagar passagem. E nos municípios de Fortaleza e Caucaia, que são só os 2 municípios onde tem possibilidade de haver segundo turno, porque são municípios com mais de 200 mil eleitores, no dia 27, se houver segundo turno em Fortaleza e Caucaia, o eleitor também não pagará passagem. Eduardo Girão diz que Evandro Leitão está atraindo o André Fernandes para o segundo turno, para a polarização, para que os dois, um representando o PT, outro representando o PL, um representando o PT de Lula e outro representando o PT, o PL, Partido Liberal de Bolsonaro, disputem o segundo turno de votação. É o que diz Eduardo Girão, senador da República e candidato a prefeito de Fortaleza pelo Partido Novo. Camilo Santana, senador e atual ministro da Educação, após
o ex-senador Tasso chamá-lo de coronel moderno, disse: Tasso precisa se olhar no espelho. O candidato a prefeito de Fortaleza, Chico Malta, do PCB, defende tarifa zero nos ônibus de Fortaleza. E quem que vai pagar essa conta? O Instituto Atlas Intel publicou ontem uma pesquisa de intenção de voto para Fortaleza. E os números são aqui na matéria do jornal O Povo. O André Fernandes com 25, Evandro Leitão com 24, Sarto com 22 e Capitão Wagner com 20,8. Portanto, um empate quádruplo para a Prefeitura de Fortaleza. Hoje, como disse o jornalista Edson Silva, nos seus comentários anteriormente, vão ser divulgadas duas novas pesquisas de intenção de voto. Uma da Quest, contratada pela TV Verdes Mares, e outra da Datafolha, contratada pelo jornal O Povo. Na página de economia, diz que o Ceará alcança 20 milhões de dólares em exportações de algodão neste ano de 2024, uma alta de 30%. Setor têxtil cearense exporta 4.086 toneladas de algodão neste ano de 2024. E também na área de economia, ontem a Prefeitura Municipal de Fortaleza anunciou as atrações para o Réveillon deste ano. O Réveillon terá 3 dias de festa e projeção de 4 bilhões de reais na economia de Fortaleza, do município de Fortaleza. E com esta matéria eu encerro aqui este primeiro bloco de notícias na manhã desta quarta-feira, dia 25 de setembro, agradecendo a sua audiência e o convidando para continuar com a nossa programação da TV da Transparência.